Estou indignado, revoltado com o desenvolvimento desse mangá que foi de um 8 para um 2 em menos de 10 páginas. E como isso é possível? Se inscreva aí e deixa o like que eu vou te explicar. Bem-vindos ao Casca de Nós, eu sou o Fred e li Tokyo Revengers por inteiro. E não se preocupe que não haverão spoilers aqui, ao menos não até avisarmos. Então eu vou ser o mais ambíguo possível. Então pode assistir essa recomendação aqui tranquilo. Particularmente, eu sou um cara que gosta muito quando o autor pega dois elementos que aparentemente não combinam, mas ele faz esses elementos funcionarem entre si. Esse é o caso de Tokyo Revengers, que pega o gênero delinquente e consegue juntar com viagem no tempo. Ótimo! Algo diferente, inusitado e até um pouco infantil para um gênero que tem tanta violência, temas pesados e personagens complexos, que é o gênero de mangás delinquentes. Porém, Tokyo Revengers é um mangá delinquente menos delinquente que eu já li. GTO, o Great Teacher Onizuka consegue ser mais delinquente que esse mangá. Isso seria um problema se essa fosse a proposta do Tokyo Revengers. Porém, a proposta de Tokyo Revengers é outra. Porque veja bem, Tokyo Revengers é a história do Takemichi, um infeliz de 26 anos que vive num emprego horrível em que é humilhado diariamente. E, de acordo com ele, a sua vida foi de mal a pior quando ele estava no ensino fundamental, quando ele tentou entrar numa gangue junto com seus amigos. Essa experiência o traumatizou de certa forma que ele se tornou incapaz de se defender. Basicamente tentou ser alfa e descobriu que é beta. Aí num dia tão infeliz quanto qualquer outro dia, ele descobre que sua ex-namorada lá do ensino fundamental morreu junto com um irmão mais novo dela. E logo em seguida, ele é assassinado. Só que na verdade, a experiência de morte dele o fez retornar para quando ele tinha 14 anos. Exatamente no momento em que ele tentou formar uma gangue com seus amigos. Aquele momento crucial que destruiu o resto da vida dele. E essa é basicamente a premissa da história. Ele retornou no tempo e agora vai tentar impedir que a sua então namorada de quando ele tinha 14 anos vá ser assassinada no futuro, se infiltrando na gangue que um dia irá assassinar a sua namorada. Uma clássica história de azarão. Até porque o Takemichi não é forte, não tem contatos, não é nem um pouco esperto e tem zero capacidade de sobreviver nessa vida, nesse estilo de vida que é participar de uma gangue. Mas ele precisa fazer isso porque é a única forma dele conseguir salvar a sua ex e a si mesmo lá no futuro. Essa decisão já mostra muito bem que tipo de pessoa o Takemichi é, porque afinal é a ex dele, porque ele deveria se importar com ela, porque ele teria que passar por todo esse sofrimento, por toda essa dificuldade para salvar uma guria que nem ele sente mais nada por ela, simplesmente porque ele é uma pessoa boa. E essa é a maior diferença entre ele e os outros membros de gangue. Ele se importa com os outros, ele tem empatia por pessoas que ele não conhece e nem deveria se importar, inclusive com seus inimigos, estimando assim os laços que ele tem e os possíveis laços que ele poderá ter no futuro. Um ótimo protagonista para o gênero delinquente que foca bastante em laços de amizade e combate, aquela coisa de vou lutar pelos meus amigos, ou vou defender essa pessoa, ou vou me vingar de fulano porque ele fez mal a ciclano. Outra coisa interessante é que não precisamos saber como nem por que essa viagem no tempo funciona. Então se você é uma pessoa que se preocupa com a mecânica de como algo acontece, ou de aspectos paranormais em histórias que aparentemente não tem nada paranormal, esse mangá não é pra você. E tem toda a questão da problematização de viagem no tempo, aquele clássico de se ele volta no tempo e altera coisas, vai ser o quê? Um efeito borboleta? Vai ser linhas do tempo diferentes? Como é que funciona? No caso de Tokyo Revengers, o autor resolveu ir para uma rota mais de volta para o futuro. Entretanto, o próprio Takemichi acaba mantendo as memórias da outra linha do tempo, o que, se a história levasse isso a sério demais, seria um problema. Mas como o autor não se apega às mecânicas do viagem no tempo e ele trata toda essa linha de tempo de forma bem leve, isso realmente não importa. O que estamos aqui, a história foca mesmo é na jornada do Takemichi de se tornar um herói. O herói que ele tanto sonhou ser. Então nós temos uma jornada não apenas de mudança do próprio Takemichi, pois ele tem as suas próprias qualidades,
Entretanto, ele enxerga apenas seus defeitos e ele acaba trabalhando em volta desses defeitos dele com a ajuda de aliados, que também são um grande foco nessa jornada, porque como no futuro esses membros de gangue acabam se tornando pessoas maléficas, né, pessoas que têm zero empatia pelos outros, ele tem que mudar a forma como essas outras pessoas, né, como esses outros indivíduos enxergam o mundo, e assim construindo amizades e impedindo a morte da sua namorada. Até porque se ele quer mudar o futuro, ele precisa primeiro mudar a si mesmo. Que mensagem! Se você não gosta das circunstâncias atuais, você precisa mudar a si mesmo, iniciar esse processo lento, difícil, árduo, e assim o seu futuro irá mudar. Isso não significa necessariamente ser alguém diferente ou fingir ser alguém que você não é, porque o Takemichi, ele não finge ser um cara forte, casca grossa, não, ele se mantém fiel ao seu personagem, ele se mantém fiel às suas características. Como eu disse, ele acaba trabalhando as suas qualidades, qualidades que nem ele sabia que existiam. E é esse o processo de mudança, é um processo na realidade de descoberta. Quem realmente o Takemichi é? Será que ele realmente é um perdedor? Ou será que ele é um herói em ascensão? Abraçando tanto as suas características ruins, que ele não gosta, que ele não gostaria de ter, mas ele precisa aceitar, quanto as boas. Pois só quando você percebe essas duas características que tu consegue trabalhar na sua mudança interior. Meu Deus, lendo esse mangá eu tô quase virando um coach, né? Certamente que sim. Mas voltando aqui pra narrativa, o melhor de tudo é que toda essa mudança, todo esse esforço que ele faz tem consequências. Pois para mudar a si mesmo, o Takemichi tem que se sacrificar. E toda vez que ele muda o futuro, não necessariamente é para o melhor. Afinal, essa não é uma história para ter um final 100% feliz. E é ótimo que esse mangá termina sem explicar as mecânicas da viagem no tempo. Certo? Não é mesmo? Tá, agora que eu fiz essa pequena recomendação, essa pequena explicação do tema de Tokyo Revengers e das características positivas da história, irei entrar agora nas negativas. E para falar das características negativas, eu vou precisar entrar em spoilers. Porém, eu sugiro que você permaneça até o fim, porque aí você vai se poupar de ler este mangá até o final. Afinal, tirar o band-aid de uma vez dói menos, né? Eu digo isso pois Tokyo Revengers conseguiu subir até o topo só para tropeçar no último degrau, quebrar o pescoço lá no meio e cair já frio no térreo. Eu adoraria fingir que o mangá termina lá no arco Tenjiku. Melhor arco. Podia muito bem ter acabado ali, que teria zero problemas. Mas o verdadeiro arco final, o início do verdadeiro arco final, é o tropeço. Já tava ruim ali, mas pensei, tá, vamos ver onde isso vai dar. O que o autor quer fazer com essa história? Grave erro. Rude, eu diria. Erro feio, erro rude. O arco final tem apenas uma serventia: explicar como a viagem no tempo funciona. O que já tá errado aí. E ele tem uma segunda serventia que o autor achava que precisava para sua história, que é dar um final 100% feliz para todo mundo. Aquilo que eu disse que as ações têm consequências e que para ele conseguir um resultado ele precisa sacrificar algo, pode esquecer. O autor poderia ter até salvo essa história num 6, talvez até 7. Quando o Takemichi faz o seu sacrifício supremo, que se vocês têm acompanhado o Monomito, você sabe o que eu estou falando aqui. E como já estamos em spoilers, eu vou dizer um spoiler bem grande aqui, então pule para este tempo em tela, caso você não queira ficar sabendo do final da história. Porque imagina só que bacana seria se, para ter o final 100% feliz que o Takemichi tanto quer, ele precisaria morrer. Pô, bacana, até talvez passar o bastão lá pro Mike, né? Tipo, agora é a tua vez, sabe? Talvez um arco final envolvendo viagem no tempo do Mike ao invés do Takemichi, e assim entrando num ciclo vicioso de altos sacrifícios. Pô, faria todo sentido e seria muito melhor do que o tivemos, né, lá no final. Se você leu até o final, você sabe do que eu estou falando. Mas é aqui que ele acaba quebrando o pescoço. Não apenas a motivação do Mike como vilão é fraquíssima, como a mecânica de viagem no tempo faz zero sentido. E o próprio autor acaba quebrando as regras que ele mesmo criou dessas viagens no tempo. Isso não faz o menor sentido. Assim, ó, eu não sei o que deu para esse autor fazer esse arco final, mas definitivamente conseguiu regressivamente piorar a história. Conseguiu fazer com que uma história que era legal, era bem bacana, era um 8 inclusive, né, um muito bom, que eu diria, para um não assista que não vale a pena. Tudo isso por conta de um arco impressionante. Não se engane, Tokyo Revengers
é bom se tu ler até o final do arco Tenjiku. Mas se você quiser ler ou está curtindo o anime, eu sugiro você parar no final do arco Tenjiku. Você vai ter um final redondinho, um final bem bacana, algumas pontas soltas aqui e ali, mas que, sinceramente, é melhor deixar ponta solta do que ter um final que não faz o menor sentido. E ainda há o bônus de que, se você fizer isso, todos os spoilers que eu falei aqui nesse vídeo não serão spoilers, porque não aconteceram. Como, por exemplo, a segunda temporada de The Promised Neverland. Ou melhor, faz um favor a si mesmo e lê Honra, o meu quadrinho autoral. Todos os links aqui na descrição. Porque se você não conhece, essa é a primeira vez aqui no canal, eu sou autor de quadrinhos e eu tenho meu próprio quadrinho, o Honra. E se você me seguir nas redes sociais, vai ficar por dentro de quando eu saio os próximos capítulos. E se você quer falar mais sobre Tokyo Revengers comigo, aparece lá no Discord que eu comento sobre mangás lá. Aqui o Casca de Nós tem seu próprio servidor e nós temos um canal lá para discussões de mangás. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. E se você quer um shounen bom, eu recomendo ver este vídeo aqui, esta recomendação aqui, que definitivamente não vai ser um 2 como foi Tokyo Revengers. E lembrem-se, as árvores somos nós.